Oi, Cê, tudo bem? É o Márcio. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Caetano. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Caetano. Boninho, Boa noite, Caetano, Aninha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Soledad. Boa noite, Cláudio. Júlio, boa noite. Boa noite, povo. Boa noite. Oi, Vivi, boa noite. Boa noite a todos. Um grande beijo. Boa noite, Sheila, Norma. Boa noite. Norma. Lídia. Tudo pronto. Demorou, mas eu fiz. Aí eu escrevo, né, velho? boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ô, Rodrigo, trabalhando muito, Rodrigo. Padeirinho. Trabalhando muito, Rodrigo. Ai, que beleza. Tudo bem, Vani? Boa noite, seu Toninho. Tudo bem? Bia. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para todos. Oi, Jussara. Tudo bem? Graças a Deus. E o padeiro? Tudo bem. O padeiro também. Ah, que legal, hein? Hoje o livro é o Palavras de Vida Eterna, tá bom? Maravilha, obrigado. Maravilha. Melhorou, seu Toninho? Tá melhorzinho? Tá melhorzinho? Melhor. Lembra da pergunta de Clarence para André Luiz? Tá melhorzinho? Tá melhorzinho? Aí ele aproveitou, falou. Clarence puxou a cadeira, sentou. E ficou escutando. Oi, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Marilice, boa noite. Acertei, né? Boa noite, Rodrigo. Oi, tudo bem? Boa noite, seu Cláudio. Não é para eu aparecer aí. Não, mas pode vir. Agora pergunta. Você está aparecendo comigo. Falei boa noite a todos. Eu falei boa noite, Rodrigo. Boa noite, seu Cláudio. Boa noite.
Boa noite, Aldo, Reinaldo. Boa noite a todos, boa noite, seu Toninho. Boa noite. Oi, José. Tudo bem, João? Tudo, graças a Deus. Então, tá bom. Maravilha. Zé. Oi. Boa noite, gente. Oi, Kátia, boa noite. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Agora é melhor. Boa noite, Beatriz. Desliga. Para, eu desligo aqui o microfone. O Ela manda desligar. Lá. Davi. Boa noite, Bia. Boa noite, Antônio. Boa noite, Davi, Brisal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Valéria. Oi, João. Reinaldo, Renato, tudo bem? Valéria. Vem, Valéria. Oi, Sandra. Oi, Oi, Edson. tudo bem? Como vão todos? Eu tô bem, e vocês? Muito bem. Saudade de vocês. Vem aqui tomar um café comigo. Boa noite, ô casal. Posso, filho? O que falou? Aí eu... Boa noite. Boa noite. Luciano. Boa noite, Luciano, Ricardo, boa noite. Boa noite, Gisele, Fábio. Boa noite. Oi, Raquel, boa noite. Tomado Pedro. O senhor é bastante. A menina que trabalhou me falou uma coisa, mas eu não tô dando, sabe? Boa noite. Boa noite. Rogério, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite. Consegui ligar esse negócio do computador agora. É melhor, né? Mas velho apanha com isso, viu? É muita modernidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite. Eu tô escutando. Nossa, entrar aí, deixa eu transferir. Vai. Não lembro. Tá? Tá vendo? Tá, tudo bem. Você vai pro seu filho? Meus irmãos, boa noite, então, a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar. Como fazemos, né, todas as quintas-feiras, eu peço que vocês, então, agora desliguem os microfones e
Lembrem-se também de deixar um copo d'água para fluidificação, para a gente beber ao final da reunião. Então, vamos iniciar, que Jesus nos abençoe. João. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe nesse momento, com muita alegria em nossos corações, né, por poder participar dessa abençoada reunião, cada um em seu lar, certamente cercado da espiritualidade que nos ampara, que nos intui, rogando a Jesus as bênçãos que nós necessitamos. E estendendo certamente a todos os nossos irmãos mais necessitados, ao nosso Brasil querido, né? Enfim. E para a preparação da nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier. Seu Toninho. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe, nos ampare, e é sempre, sem dúvida, né, uma oportunidade que nós estamos tendo em pronunciar o nome de Jesus, né? Que nós vimos na última reunião a mensagem recebida de uma jovem que perambulava pelas redondezas e ouviu esse nome e sentiu-se atraída e encontrou ali o que certamente estava procurando há muito tempo, que era Jesus. Então tudo isso é muito gratificante, né? Nesse momento em que ainda existem muitos corações vacilantes. Mas nós estamos compreendendo, estamos trabalhando para essa realidade. Palavras de Vida Eterna, a lição no estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Repetindo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Sabemos que o Atos dos Apóstolos é do evangelista Lucas. E Emmanuel comenta esse versículo. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina,
não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Essa página, que profundo ensinamento, veio do coração de um espírito que convive conosco, conviveu muito próximo, né? Com Chico Xavier, que é o nosso querido Emmanuel. Essa é a página dele, pela psicografia desse nosso irmão Chico Xavier, apóstolo do Cristo, em pleno século XX, deixando uma obra gigantesca, complementando a codificação. Essa é a nossa companhia que nós elegemos, né, nessa encarnação. E assim, com essa preparação, iniciamos a nossa reunião com a prece que o Caetano vai proferir para nós. Boa noite, pessoal. Está ouvindo, Bia? Perfeito, Caetano. Ok. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos. Querido Pai, nosso querido Jesus, Maria Santíssima, os amigos mentores, companheiros da espiritualidade que sempre se fazem presentes, nos acompanhando nessa nossa jornada e participando nesse nosso encontro da noite de hoje. Agradecemos por essa oportunidade, rogando desde já, enquanto a realização do Evangelho, possamos estar picada e recebendo passe espiritual, estar junto dos nossos lares, trazendo assistência junto a todos os nossos irmãos que encontram necessitados. Agradecemos, Pai, por todas as orientações, com certeza virão através dos comentários, e essas vibrações possam alcançar a todos os nossos irmãos, participantes da reunião, junto aos nossos lares, junto aos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, asilos, casas de repousos, aos nossos irmãos que estão em tratamento, em recuperação, com assistência de seus familiares, nossas crianças, jovens, adolescentes, nossos irmãos presidiários, nossos irmãos dependentes, produtos químicos, os nossos representantes de todas as nações, possam estar recebendo
essa vibração de paz, de harmonia, de equilíbrio. Que possamos, Pai, carregar conosco todas essas informações até o nosso próximo encontro. Que todos que de nós se aproximem possam sentir a vossa presença, a vossa luz, o vosso amor. Pai, a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, estar elevando a nossa fé, trazendo-nos compreensão, aceitação desse momento de transição. E por mais difíceis possam parecer as provas que possam bater as nossas portas, a fé esteja sempre à frente, trazendo sempre coragem para estarmos vivenciando e saindo, cumprindo a nossa missão junto de todos os nossos irmãos. Agradecido sempre, Pai, contando com novas oportunidades, damos prosseguimento com o Evangelho no lar na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Destino da terra e causas das misérias humanas. Item 6. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que seria da população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Muita paz a todos. A questão de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 6, Lei de Destruição. Dentro do item, Flagelos Destruidores. A pergunta é de número 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? E a resposta dos Espíritos. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Prezados irmãs e irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo para os estudos e comentários. José. Muita paz a todos. Então, estamos vendo mais uma vez, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Então, a doutrina espírita nos trouxe mostra para nós a realidade da terra. A realidade da terra. Os problemas, as misérias. E, normalmente, nós ficamos muito presos a tudo isso. Só pensa nisso, só pensa nas misérias, só pensa nos problemas, E esquece de observar que, conjuntamente com todos os problemas que nós temos, existe o lado bom, o lado da compreensão,
E poderíamos dizer, né, mesmo que não existisse, se a gente compreender que nós estamos na Terra para nos redimirmos, para evoluirmos, para fazermos jus a um mundo melhor, né? Isso daí tem que ser um consolo para nós. Precisamos começar a pensar nisso. Vai ser um consolo, vai ser uma bênção. E nós sabemos que a própria Terra vai se transformar, né? Não sei por que a gente imagina tanto, né? Tem tanta necessidade de pensar em ir para um mundo melhor, para um mundo mais evoluído. Ficamos pensando em nosso lar, né? Segundo o Bacelli, nosso lar é um umbral. Queremos ir para um umbral? É um umbral ainda lá. Melhor que a Terra, por enquanto. Mas é um umbral. Então nós temos que ter essa perspectiva do Evangelho, né? De universo, de mundos evoluídos, né? Isso daí entendemos que traz um alento para nós, traz uma esperança, né? Não para desanimar por causa da Terra, mas sim para nos animarmos a fazer jus um dia, podermos estar nesse mundo melhor. Agora, não podemos esquecer que quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, aí nós podemos desenvolver um entendimento desse ensino, né? Que transcende até o nosso entendimento. Então podemos conceber que a Terra é uma morada? Claro, a Terra é uma morada na casa do Pai. Embora todos os problemas, né, causa todas essas misérias que é colocada aqui, né? Mas é uma casa de Deus. É isso que nós precisamos pensar. Será que a Terra não estaria necessitando do trabalho nosso, de cristãos, para solucionar todos esses problemas? Precisamos pensar nisso. Então, o cristão ele tem que pensar dessa forma. Ele tem que pensar, olha, aqui está um caos, né? Mas, em compensação, também uma oportunidade de trabalho para mim. E a orientação para esse trabalho nós temos que é do Evangelho. Entendemos, então, que nós temos que pensar nesse sentido, né? Porque essa ideia nossa, fixa, né? A gente sempre fala pela gente, né? De querer habitar um mundo melhor, querer ir para nosso lar, né? Nós precisamos entender, né? Então Jesus afirmou um dia para nós que seriam bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Será que nós estamos compreendendo essa herança que crescendo? Será que nós não temos que começar a imaginar a terra regenerada? Para isso daí nós precisamos trabalhar, para isso daí nós precisamos modificar o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso pensamento. Será que se nós tivermos essa modificação dentro de nós, nós já não vamos começar intimamente a usufruir desse mundo de regeneração que a Terra vai se transformar? Desse planeta de regeneração que a Terra vai se transformar? O irmão José, né, no livro Hora de Transição, ele nos traz aqui uma mensagem sobre a Terra. E, dentre outros ensinos, né, tem uma frase que ele diz que muitos, no entanto, como eu, né, permanecem na expectativa de uma promoção que lhes conferirá acesso aos mundos superiores, dentro e fora do sistema solar. Ele faz um questionamento, né? Por que a Terra redimida
não nos serviria por herança divina, herança de Deus, já que sequer começamos a assimilar as lições que ela tem para nos oferecer. Então o problema não está na Terra, o problema está em nós, né? Precisamos mudar esse nosso comportamento, essas nossas atitudes, essa nossa forma de pensar. Nós temos que nos conscientizarmos do nosso dever de querer trabalhar para que a Terra se modifique, modificando dentro de nós. Jesus disse para nós que o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós não assimilamos, quando nós não entendemos esse reino de Deus dentro de nós estamos fora do contexto do Evangelho, né? Entendemos assim, né? Então nós precisamos nos modificar, precisamos começar a seguir o exemplo, por exemplo, de Chico. Chico ele tinha o mundo de Deus dentro dele. Todo mundo queria ficar perto dele, queria ouvir, Tudo bem, ele conseguiu, conquistou isso daí, através de trabalho, através de luta, que é o que nós precisamos fazer. Então, que nós possamos nos conscientizar disso e arregaçarmos as mangas, né? E deixar de chorumingar e de reclamar e colocar mãos à obra, né? Dentro desse trabalho do Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe a todos. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos ampare, que Jesus esteja conosco. Agora eu estou falando Jesus, eu falava meia dúzia de vezes por dia, estou falando agora 3 dúzias de vezes por dia, depois da mensagem de quinta-feira passada, da importância, né, dessa palavra, desse sentimento, né, de amor, do Evangelho, das orações, depois dessa mensagem dessa nossa irmã que veio na quinta-feira passada. Dessa lição da noite, o destino da Terra, né, eu começo a pensar o seguinte, como ele diz aqui, a gente fala da humanidade como se a humanidade fosse apenas o planeta Terra, apenas nós aqui, ainda na nossa visão estreita ainda, curta ainda, acho que até pelo nosso próprio estado de evolução que nós vivemos. Mas a humanidade é todo o universo, são todos os planetas que vivem. Para Deus é isso, é todos os habitantes do universo. Então a humanidade, quando eu vejo às vezes alguns amigos falarem, nossa, o Brasil não tem jeito, a Terra não tem jeito, eu, independente do Evangelho em si, comigo mesmo, eu fico muito triste, eu fico decepcionado. Porque eu começo a lembrar lá atrás, e quando a gente começa a ler os livros do Espiritismo, né, que principalmente o Chico trouxe para nós, a gente começa a ver aquela parte de 2000 anos atrás, os cristãos sendo jogados nas arenas para os leões, as pessoas sendo crucificadas, sem mais, sem menos, por qualquer motivo, como foi Jesus. Não, crucifica, só para atender a vaidade das pessoas da época. Daí vem as guerras, as barbáries das guerras, decapitações, as mortes feitas de maneira como se um ser humano fosse um objeto qualquer, inanimado, sem sentimento. Vemos a época da Inquisição, tudo que foi feito nessa época, quantas pessoas, quantos mártires foram queimadas vivas, foram perseguidas, famílias todas foram dessa maneira, pessoas trazendo para nós a esperança e a fé. Nós vemos as pestes que tiveram no mundo, né? Que quantas foram, muitas por falta de higiene, falta de cuidado. Lendo outro dia um livro, aquelas senhoras que usavam aqueles vestidos com 10 saias, né? Era para proteger um pouco até do mau cheiro. Naquela época jogava-se as sujeiras do corpo humano pela janela. Então vinham realmente as pestes. A escravidão, que como sou rapazinho novo ainda,
eu tenho essa parte da minha vida com muita tristeza. Eu acho que a escravidão, eu tenho um sentimento, talvez, não sei por qual razão, muito triste. O duelo, né? Passamos por tudo isso. A ignorância nossa de não saber das coisas, de não ter conhecimento. Teve uma época da nossa vida, né? No passado, não se trabalhava, não tinha motivo para trabalhar. Aí veio a ciência, né? Mesmo na época das pestes, veio a melhoria da ciência, veio o estudo das doenças, veio a melhoria da higiene, da nossa higiene. A evolução humana veio se construindo ao longo desse tempo. Será que cada um desses momentos não foi o mundo que nós vivemos? Aquela fase que nós vivemos e nós estamos evoluindo? Nós vemos hoje, veio a ciência progredir através desses desastres, veio aí a educação ou as leis humanas da época, terminando com a escravidão, terminando com as pessoas queimadas vivas, Deus colocar em ordem o final do duelo. Será que tudo isso nós não estamos num mundo crescendo, nós não estamos evoluindo com isso? Será que cada um de nós não criamos o nosso mundo? Como o Zé Luiz falou agora, Chico tinha um mundo de Deus dentro dele, ele criou o mundo dele. Será que nós não podemos criar da mesma maneira esse mundo nosso, esse estado de espírito nosso, de amor, de bondade, de bons exemplos? Porque não basta, eu acho, que só a gente fazer algo. A gente dá exemplo. Tem que saber como se comportar, saber como falar. Não adianta a gente falar, eu sou sincero e falo tudo e falar. Temos, eu acho que pensar direito, tiver que ser sincero, que sejamos discretos, amáveis, dóceis com a pessoa, não humilhando ninguém. Então, acho que nós temos que criar esse mundo conosco, esse mundo, esse universo nosso, com a nossa sociedade, com a nossa família. Às vezes as guerras acontecem dentro da nossa própria casa, uma guerra íntima dentro da casa, às vezes dentro né, de um centro espírita, né? Vamos falar assim, dentro de uma igreja, seja de um templo de Jesus, acaba se vendo guerras intelectuais, acaba se havendo ciúme, inveja, maledicência, egoísmo. Poxa, nós temos que parar um pouquinho. Nós temos que criar essa situação, esse mundo novo. Como o Zé falou, está na hora de começar a criar um mundo novo. Nós fazemos isso. E não cobrar que os outros façam isso. Nós ainda terceirizamos muitos problemas. Tudo que nós passamos, tudo que está errado aqui da nossa vida, a culpa é de alguém. A culpa é do governo, é do amigo, é do pai, é do filho, da esposa. Sempre a culpa é de alguém. Nunca a gente olha para o espelho e fala assim, puxa vida, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Então, você que não está no momento da gente dar um passo a mais, já estamos dando, nós já estamos saindo de um planeta de provas e expiações, entrando para a regeneração. Eu acho que todo esse ponto, né, desde a época de Jesus, desde a época aí dos cristãos na arena, nós já estamos vindo evoluindo pouco a pouco. Mas isso é muito tempo, são 2000 anos para essa evolução. Estamos muito atrasados ainda. Eu acho que a gente precisa realmente começar a trabalhar mais em favor do Cristo, estudar mais o Evangelho, como agora, né, na leitura do Palavra de Vida Eterna, na frase final, que nós precisamos estudar, educar-nos, temos que fazer a nossa regeneração. É isso que nós precisamos, trabalhar para isso, para a nossa reforma íntima, estudar bastante, ler, ouvir também. Hoje nós temos acesso com a internet, veja, tudo isso. A internet, olha quanto nós estamos evoluindo. Eu não gosto de ler, mas a gente entra no YouTube, tem lá o livro, quero escolher um livro.
o livro Evangelho. Tem no YouTube, tem para você ler e tem aquela telenovela. Até eu nem sabia que tinha, faz com o Márcio, uma vez falou da telenovela. Está lá. Então, não há justificativa, não tem motivo para a gente não ir, a não ser a nossa preguiça, a nossa falta de vontade. E desculpe, é exatamente isso, é a nossa falta de vontade. Temos todo o acesso hoje. Se eu estou no trânsito, se eu estou no consultório médico, eu pego o celular, eu posso baixar, eu quero baixar o capítulo 6, o capítulo 3, item 6, está lá na nossa mão. Então, até a própria ciência, a tecnologia, está nos dando maneiras da gente estudar, da gente progredir. Depende só da gente. Depende única e exclusivamente da gente. De mais ninguém. Vejamos até as mensagens que vem psicografada. Essa mensagem já li umas 10 vezes e eu continuo lendo, porque a gente, às vezes o Toninho já comentou que às vezes no Evangelho no Lar, até o bairro, nossos vizinhos são beneficiados com o nosso Evangelho, com as nossas vibrações. Até o bairro, nosso condomínio, nossas casas, vizinhança. Aí essa mensagem que veio, estava perdida, passando, ouvi a palavra Jesus, que fui atraída por isso. Veja, que é mais uma confirmação da importância da nossa vibração estar sempre mantida no alto, para o bem. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare, que nos ajude a ficar vigilantes, que é necessário vigilância para tudo isso e determinação e coragem. Que Deus nos ampare e nos abençoe a todos. Boa noite, meus amigos, muita paz a todos. Mais uma vez, uma noite maravilhosa dentro de nossos lares, dentro de nossas famílias, e recebendo essas mensagens do Evangelho. É muito gratificante. Eu costumo dizer que onde fazemos o Evangelho, as nossas paredes se impregnam do bem, né? Então ajudam-nos nesse mundo tão difícil, tão materialista, é um escudo para o nosso dia a dia, para as nossas intemperâncias, né? Então o Sr. Toninho sempre fala, né, que o Espiritismo veio nos ensinar a pensar. Então vamos pensar. Vamos pensar na seguinte forma: eu tenho que mudar. Eu não estou feliz. Eu tenho aflições. Eu tenho problemas a resolver, como todos. Se a minha compreensão de vida e a minha compreensão do Evangelho for a mesma às quais eu tenho até hoje, e que quando eu deparo com o Espiritismo, em que os nossos irmãos espirituais mostram-nos que é extremamente possível colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, eu tenho que pôr a termo a minha inteligência, eu tenho que pôr a termo a minha vontade ou a minha audácia, talvez, de mudar dentro de um mundo tão cheio de intemperâncias. Nós também temos que entender que a cada lição e a cada compreensão disso, se nós formos buscar no íntimo de nossas consciências, nós vamos ver que é a pura realidade. Onde existe inteligência, onde existe lógica e onde existe a justiça de Deus. Na questão do Livro dos Espíritos, uma questão muito interessante aqui, que ele fala o seguinte, né, sobre os flagelos e tal. Aí ele fala que os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Ora, qual é a essência do espírito? Né? Na questão sobre o que é o espírito, os espíritos respondem a Kardec: é o princípio inteligente do universo. Ora, se somos o princípio inteligente do universo, fomos criados inclusive evolutivamente perfectíveis. Depende de nós lembrarmos da lei de Deus
como está na letra 821, que perguntaram onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos nos dizem que está na consciência. Ora, se está na nossa consciência, ela está dentro de nós. Cabe a nós, no exercício de uma fé inteligente e raciocinada, tentar entender da melhor forma possível. E, lembrando dela, como está na próxima questão a respeito da 821, ele fala que nós esquecemos e menosprezamos as leis de Deus. Ora, quais são as leis de Deus? As leis de justiça, amor, caridade. Segundo os próprios Espíritos, ditando o Livro dos Espíritos a Kardec, eles falam que essa lei de Deus, essa colocação sobre as leis morais, é o resumo de tudo atualmente na Terra. Quanto ora, fala que o flagelo destruidor vem para nós para exercitar a nossa inteligência, nós temos que aprender a pensar e não ficar, às vezes, se penalizando ou argumentando, apontando o dedo sobre um ou outro culpado sobre aquilo. O que temos que compreender é qual a real necessidade da humanidade, aos quais fazemos parte, de qual é o ensinamento que nós temos que tirar dessa pandemia, por exemplo, que está acontecendo. Qual o ensinamento que devemos tirar de um flagelo natural, de um terremoto ou de uma outra coisa? Os Espíritos são bem claros, os Espíritos superiores são bem claros, porque eles falam para nós, se vem de Deus, se Deus permite, é porque tem alguma necessidade. E eu não consigo ainda, às vezes, nessa minha parca inteligência, aprender qual é essa necessidade. Então, quando o Espiritismo vem nos ensinar a pensar, primeiro que nós temos que pensar que eu não vim aqui, nesse momento, eu estou um filho, eu não sou um filho. Né? Porque daqui a um tempo eu vou voltar para o plano espiritual para a vida eterna, né? E esses parcos momentos que eu passei aqui, que foram alguns anos, né? Porque segundo os Espíritos, um século é um relâmpago da eternidade, né? Então é muito rápido, muito rápido. Se nós formos parar para tentar comparar, né, a relatividade do tempo de um século dentro de tudo isso, é muito pouco. E para nós é eternidade. Então nós temos que aprender e não podemos perder tempo. Chico Xavier já dizia, segundo aqueles, um deles totalmente sempre comenta, né, que ele, trabalhando dentro da Fazenda Modelo, e depois dentro do centro espírita, fazendo tudo aquilo que ele fazia, ainda quando ele tinha que, em alguns momentos, ele falava, não, pessoal, vou me retirar, porque senão não vai dar tempo de eu fazer tudo. Então, vejamos, nós temos que entender com humildade que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós, como seres inteligentes e criados com toda a nossa consciência voltada para o Evangelho, apesar de nós não saibamos disso e não coloquemos isso em prática, né? Temos que abraçar essa doutrina e conhecer da melhor forma possível, por exemplo, essa colocação que Kardec faz nessa noite de hoje, e fala destino da Terra e a causa das misérias humanas. Muito interessante. Um dos livros, eu não me lembro qual é, um cético pergunta para ele, né, mas não seria mais fácil se todo mundo fosse tudo igual na Terra? Ele fala, não, mas ele pergunta isso, qual que é a lógica disso? Por que haveria de ser dessa forma? Né? Se todo mundo fosse igual, não haveria evolução. Né? Se não houvesse reencarnação, o homem estaria fadado àquele princípio evolutivo lá de trás. Então tudo está no lugar certo. Tudo está da forma com que Deus nos permite. Se estamos aqui hoje, olhando para um aparelho e vendo os irmãos, Deus nos permite. Se nós olharmos para a nossa luz e vemos a luz, ela existe porque Deus nos permite. Nós sempre nos achamos a revelia da natureza. Não podemos esquecer que nós homens somos animais, seres da natureza.
que modificamos o nosso habitat dentro daquilo que achamos que é melhor para nós, mesmo que isso seja em detrimento daquilo que a natureza divina nos deixa. Lições como essa devemos trazer para nossos corações na compreensão e tentar nos esforçar a cada momento, por mais difícil que seja, colocar em prática no nosso dia a dia. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Muita paz a todos. Então, como já foi comentado pelos nossos amigos, ficou claro que Deus não cria os flagelos, Deus não nos traz problemas. Somos nós mesmos que acabamos provocando tudo isso. Antes de eu dar continuidade nessa ideia, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz ele diz para a gente que tudo emana da energia do Criador, ele chama de hausto do Criador, e que os grandes espíritos com uma evolução muito além do que a gente consegue imaginar, eles criam, eles plasmam o universo através dessa energia. E para a gente ter uma noção de distância, de tamanho, ele nos menciona que para a gente cruzar esse universo, a gente precisaria de algo em torno de 1000 séculos viajando na velocidade da luz. Isso há 70, 80 anos atrás. Partindo do princípio que o universo continua em evolução, é o que diz a mensagem da noite. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E como todo ser, como tudo que tem inteligência, não cria nada à toa, só cria coisas aproveitáveis, a gente chega no bom senso de que toda essa imensidão que a gente não faz ideia tem utilidade, é habitada de alguma forma. E aí a gente pensa, como os nossos amigos já comentaram, na nossa responsabilidade diante de tudo isso. Nesse mesmo capítulo 1 desse livro, André Luiz, ele fala do nosso poder de cocriação. E ele nos diz que tudo emana dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ele não está nem falando de ações. Ele está falando de um pensamento. A energia, a junção. É muito interessante que no plano espiritual ele justifica isso dizendo que aquilo que nós chamamos de inferno é plasmado pelo quê? Pela aquela comunhão de espíritos naquele sofrimento, naquela dor, naquele entendimento. Eles plasmam aquele ambiente, porque o que está dentro dele acaba emanando para fora, acaba criando, ou seja, são espíritos sofredores sofrendo, compartilhando a própria dor. Ele também diz que, aí, os capítulos seguintes, se não me engano, do segundo ou terceiro, a força, o poder que tem o nosso pensamento em nós, como universo que somos, como já foi comentado aqui de alguma forma, que cada pensamento interfere diretamente no nosso organismo físico, como uma tempestade, como uma pandemia, como um tsunami, quando temos raiva, quando temos rancor. Mas da mesma forma, bons pensamentos, bons sentimentos curam. Eu estou falando do organismo físico. E a gente sabe que tudo que a gente faz, antes a gente pensou. Pode ser que a gente não exteriorize do mesmo tamanho, na mesma proporção. Então, às vezes, alguém faz alguma coisa contra mim, eu posso ter muita raiva, eu posso ficar muito bravo naquele momento.
e em meu pensamento ir muito além. Mas talvez eu já tenha alguma maturidade e eu filtre isso, e isso não seja revertido em ação. Da mesma ação que eu pensei, porém, vai ser revertido em algum tipo de ação. Numa palavra errada, às vezes nem com aquela pessoa que me ofendeu. E quando a gente junta todas essas ideias, a gente pensa no nosso planeta. E a gente pensa que talvez essa pandemia seja só o resultado dos nossos pensamentos. E aí eu copio o William, que disse: temos que aprender a pensar. Temos que aprender a pensar. Temos que nos educar, como disse a lição nos trazida por Emmanuel. Educar os nossos pensamentos. Porque disso em tudo. Todo o resto. E a gente fala muito sobre, como se diz, né? Estamos entrando num mundo de regeneração. Oba! Só que Chico Xavier, que é quem nos trouxe essa possibilidade, essa informação com mais clareza, né, nos previu até a data próxima, ele diz, né, Geraldinho nos traz esse entendimento, que na verdade o mundo, o nosso planeta evolui em ciclos de 7.000 anos. Então nós tivemos 7.000 anos de mundo primitivo. Depois tivemos 7.000 anos de mundo de provas e expiação, que está terminando agora, daqui a alguns anos, 30, 40 anos, onde será iniciado um mundo de regeneração. Ou seja, nós teremos 7.000 anos de mundo de regeneração. Para que só então, após esses 7.000 anos, a humanidade esteja curada. Curada de si mesma. Curada de seus próprios pensamentos. Então aí a gente tem duas opções. A opção 1, esperar 7.000 anos. É uma opção, na verdade. A gente pode falar, beleza, eu vou, volto. Já esperei 14.000, por que eu não posso esperar mais 7.000? Ou eu posso entender que, ao invés de eu esperar, me educando, eu posso ser um instrumento dessa mudança. E aí sim já viver o céu. Eu posso entender que historinha muito bonitinha. Uma historinha muito bonitinha que diz assim: tinha um peixinho nadando no mar, e ele dizia assim: eu quero o oceano. Eu quero o oceano. E aí veio um outro peixe, uma baleia, sabe? Um peixe mais evoluído. Que não é peixe, desculpa. Aí disse assim: mas no oceano. E ele diz: ah, não, isso aqui é só água. Isso aqui é só água. E aí eu me lembro do livro que eu estou citando, Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz diz que nós vivemos em Deus como os peixes vivem no oceano. São palavras de André Luiz, não são minhas. E eu lembro de uma passagem que foi citada semana passada, acho que pela Raquel, aquela passagem bíblica, onde aquele filho mais velho fica com o pai e fala: pai, eu fiquei com o senhor todo esse tempo, e aí vem outro, aquele que te largou, e quando chega você faz uma festa, e Deus, desculpa, o pai responde para o seu filho: mas filho, você sempre esteve comigo, e tudo que é meu é seu. A gente corre tanto atrás de ter tudo, e de repente vem o pai e fala: tudo que é meu é seu. Para de brigar.
e viva o que é seu por herança, por direito. Mas para a gente viver isso, a gente precisa ter entendimento. Assim, a gente precisa buscar compreensão. A gente precisa buscar educação. Porque aí a gente se sente no direito. No direito, talvez, de se sentir um pouquinho mais filho de Deus. E como é bacana quando a gente... sabe, alguém chega para a gente e fala assim, por exemplo, poxa, que legal que você fez. Eu gostei do que você fez. Quem não gosta disso? Acho que todo mundo gosta disso. E quando é alguém que a gente admira? Nossa, a pessoa que a gente gosta, que a gente admira, que a gente respeita, chega pra gente e fala assim, nossa, eu gostei muito do que você fez. Como que a gente se sente? Muito bem, né? Muito bem. Muito feliz conosco mesmo. Porque sentimos que cumprimos o nosso dever. Como será então que deve ser o sentimento de agradar a Deus? Que nós possamos pensar nisso. Porque o mundo que virá, ele só virá, só o perceberemos, só estaremos nele, se nós o aceitarmos, se nós o vivermos. E se assim fizermos, talvez a gente nem precise esperar tanto. Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando, nos intuindo, para que possamos compreender as lições que esses mesmos mentores nos trazem na noite de hoje, né? A doutrina espírita, como diz Allan Kardec, é de ordem divina. Fenelon também diz que é de ordem divina. No livro da Gênesis, Kardec diz: quando a humanidade estiver madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Então nós temos hoje aquela expectativa, muitas vezes, de que esse momento chegou. Às vezes aguardamos um tsunami, um meteorito que venha mudar o mundo. Mas não será através de cataclismas que a humanidade haverá de mudar. Nós, na verdade, já entramos num mundo de regeneração após a vinda do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Nós já entramos num mundo de regeneração, não de espíritos regenerados. Isso é algo que nós temos que conquistar individualmente, né? E então não adianta nós queremos aguardar um cataclisma para essa mudança. Camille Flammarion, um cientista, astrônomo, viveu lá com Kardec, na época de Kardec, um grande espírita. Ele diz o seguinte: é, pois, das lutas das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados. Então, haverá de surgir um mundo novo através da luta das ideias. E as ideias nunca entraram com tanto conflitos como agora. Principalmente com relação, por causa da mídia, da tecnologia, né? As notícias correm.
as notícias são impactadas por um, por outro. Então, nós estamos nesse momento das lutas das ideias. E é daqui que vai surgir um mundo novo. Através das nossas escolhas, através do nosso discernimento. Victor Hugo, ele diz que não há nada mais poderoso do que a força de uma ideia. Na época, né, ele disse o seguinte, que nem mesmo a força de 1000 canhões, hoje a gente poderia dizer, é a força de uma bomba atômica, né? E é uma realidade. Vejamos o cristianismo, por exemplo. Um movimento que surgiu, iniciou, né, simples, lá na manjedoura, fez ruir as bases, né, as bases do poder de Roma. Fez ruir. Antes de Jesus, o mundo era um mundo primitivo. Após Jesus, temos um mundo de provas e expiações. Após o Consolador, temos um mundo de regeneração. Iniciamos um mundo de regeneração. O Rogério fez algumas colocações a respeito do mundo, né, após, comparando o progresso que nós já fizemos. Eu estou com esse livro aqui, Roteiro. Nós, às vezes, não fazemos ideia como que era o mundo antes de Jesus. Eu vou recorrer aqui às palavras de Emmanuel. Rapidamente, é importante nós sabermos como que era o mundo antes de Jesus. Emmanuel diz assim, o cativeiro, a escravidão, né, era consagrada por lei, era flagelo comum. A mulher aviltada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida por infelicidade financeira ou por questões de raça eram assinalados da ferro candente e submetidos à penosa servidão, anotados como animais. Os pais podiam vender os filhos. Os pais podiam vender os filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da lei. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria, sem serem incomodados por ninguém. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos de divertimentos públicos, com aplauso geral. Rara a festividade do povo, que transcorria sem vasta efusão de sangue humano, como impositivo natural dos costumes. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. E aí vai Emmanuel narrando, né, essa lição maravilhosa. Então, destino da terra e causa das misérias humanas. Então, vemos que a terra está mudando, já mudou muito, continua mudando, e vai mudar mais. Porque cada vez mais, com o esclarecimento da doutrina espírita, certamente nós vamos reencarnar, conscientes do ato da reencarnação. Vamos desencarnar, conscientes do ato da desencarnação. O que antes não acontecia, entrávamos no corpo, saíamos fora do corpo de forma mecânica. Então, estamos realmente
numa fase nova, né, da humanidade. Então, vemos que estamos vivendo um flagelo, né? A pandemia é um flagelo. Por que esse flagelo? O que vem nos dizer esse flagelo? Muitos dizem, alguns dizem, né? É a separação do joio do trigo. Os espíritos não vão reencarnar mais aqui na Terra, eles estão desencarnando pela pandemia. Não. Não é nada disso. Na minha opinião, não é nada disso. Vejamos a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às males, às mais duras necessidades? Vejamos a resposta dos Espíritos. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência. Pronto. Desenvolvimento das vacinas. Um exemplo, né? Poderia ser outra coisa. De mostrar nós estamos demonstrando para Deus, porque para mim, essa pandemia é mais uma prova para saber que estágio nós estamos nessa fase de evolução. Nós estamos para essa abnegação, esse desinteresse, esse amor ao próximo, ou estamos demonstrando para Deus que nós somos extremamente egoístas ainda? Os interesses, a politização dessa pandemia, cada um querendo tirar o proveito de alguma forma, e sempre envergonhado como ser humano, filho de Deus, né, diante desse quadro que se apresenta. É mais parecido com aquele quadro quando um caminhão carregado de mantimento tomba na pista. Ao invés de socorrer o motorista, nós estamos lá saqueando a carga. Então, eu acredito que nós vamos ter que trabalhar mais com relação aos nossos sentimentos, à nossa evolução. E no futuro, certamente virão novas provas, como esta pandemia, e vamos ver como é que nós vamos lidar com ela. Se nós vamos realmente, a humanidade, né, vai trabalhar em favor dela mesmo, ou vai querer tirar vantagens. Agora, um parênteses. Assim como diz aqui no Evangelho, né, que na Terra nem todos estão, né, deixa eu ler aqui para ficar mais claro. O Kardec diz assim: admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades, tantas paixões inferiores, tantas misérias, enfermidades de toda sorte, concluindo que miserável coisa é a espécie humana. Então, nós não podemos concluir que todos estão querendo tirar vantagens. Não. Porque, como diz aqui Kardec, esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá falsa ideia do conjunto. Então, sim,
há uma grande parcela da humanidade cristã e outras crenças, né, podemos dizer assim, que creem em Deus, que querem o bem, que não pensam assim, como eu acabei de dizer. Mas o que nós vemos, aqueles que nos governam, aqueles que têm o poder de dirigir, de controlar, têm o poder da mídia, né? Esses praticamente criaram uma situação muito difícil. Mas nós fazemos parte de um conjunto. Então, precisamos continuar trabalhando mais nesse desinteresse, nessa abnegação, para que, então, possamos passar por essa prova numa fase seguinte. Então, que Jesus nos abençoe. Agradecemos Ele a oportunidade, né, de nós fazermos essas reflexões e as lições do Evangelho, que são atualíssimas para nós, né? Então, que Ele abençoe a todos nós. Prezados irmãos, Jesus ampare a todos nós, envolvendo todo o nosso planeta, a nossa família humana. Então, com certeza, um encontro como esse é a revivescência do Evangelho lá, com Jesus, né? No Sermão da Montanha, junto do povo, junto dos leprosos, dos inconsequentes, daqueles que realmente desejavam renovar-se moralmente, que é o nosso objetivo ainda hoje, né? Então, quero agradecer profundamente os comentários do Zé, Rogério, William, Fábio, Carrara, cada um colocando o seu ponto de vista, mas é o mesmo conjunto. Essa é a bênção do Evangelho, né? Então, realmente, um encontro como esse é aquela novo alento, né, que nós encontramos como encontravam aqueles que estavam com Jesus na sua caminhada, né, com sacrifício a pé, em barcos simples, junto das famílias. Então nós temos que começar a encontrar essa realidade, porque essa pandemia, no nosso entendimento, né, é consequência da nossa própria incúria, do nosso desequilíbrio. Então, para equilibrar o planeta, né, então Deus, na sua sabedoria infinita, coloca essas situações. Então, só que nós não podemos nos acovardar, temos que ter o cuidado necessário, né, da preservação da vida, obedecendo às regras, às normas, né, estabelecidas pelas autoridades no campo da saúde, para que a gente permaneça trabalhando para a nossa evolução coletiva. E o Espiritismo vem trazer isso, né, para nós. Então, nos dá ocupação. Nós precisamos ter ocupação. E principalmente no campo da caridade, que é nos doar ao próximo. Então, prezados irmãos, né, nessa página de Kardec, nesse capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, então ele coloca aquela expressão de Jesus, né, que é uma expressão que nos emociona, né? Não se turbe o vosso coração. Aqui na Terra, né? Agora, né? A pandemia.
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Imaginemos nós ouvindo diretamente Jesus falando isso. O que seria, né? Como será que era o ambiente, como que era o sol, né? Que fosse o tempo que fosse, né? Como seria a chuva, né? Ouvindo Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a casa do Pai também somos nós, individualmente, né? E coletivamente. Há muitas moradas na casa do meu Pai, dentro de nós. Que não são todas como deveriam ser ainda, mas serão. Então, para que cada um, né, possa encontrar esse caminho, então vamos dizer, nós, por exemplo, aqui, né, nos deu o lar espírita cristão, aquele núcleo para a gente trabalhar em favor do próximo e colocando todas as nossas imperfeições, né? Ciúmes, as invejas, mas dentro de um núcleo em que a gente se batendo, como diz o João sempre coloca, né? Os seixos, né? Estão no rio, né? Então, no atrito entre eles vão tirando as arestas até ficar perfeito, né? Então, essa é a finalidade. Aqui na Terra. Que para nós ainda não temos outro lugar como esse. Prezados irmãos, então nós lembramos de uma passagem em que Jesus estava percorrendo, né, o nosso Brasil, junto com as falanges de Ismael, né, e mostrando para essa falange de espíritos que são os responsáveis, né, pela nossa evolução, mostrando Ismael, aqui é o último reduto do planeta em que o meu evangelho pode florescer, tem que florescer. Os outros, infelizmente, se desviaram tanto que perderam, né, essa vibração. Então, aqui. Agora acontece o seguinte: nós estamos sentindo que nos abismos, nas trevas, falanges imensas de espíritos estão implorando aos altos brados que eles sejam socorridos. Falanges das cruzadas, da Inquisição, espíritos nessas condições, mas falanges imensas, que cometeram os maiores desatinos, crimes hediondos, estão implorando para que sejam socorridos. E onde nós vamos levá-los? Temos que atendê-los, temos que socorrê-los. Então, essa falange, né, da qual você tem muitos, milhares e milhares de espíritos que colaboram, em falanges vão até lá e recolhê-los e trazê-los aqui. Porque aqui será o lugar onde eles
e irá se regenerar. Então não são criancinhas, não são entidades regeneradas, são entidades criminosas que cometeram os maiores crimes, lesa a humanidade. Olha o que é Jesus, né? Então, vocês estão encarregados de trazê-lo nesse último reduto do planeta, essa falange de espíritos. Então, que nós encontramos sempre, né? Então, hoje mesmo, né? Tem um rapazinho educado, mas que perambula pelas ruas aí. Ele para no trânsito, pedindo às vezes lá um trocadinho, e a gente nota que é um espírito que está aí, nessas condições. Quantos que nós encontramos aqui em Itatiba, né? E preciso confessar que nem sempre me sinto, né, como um verdadeiro irmão, né? Para mim, quando eles estão no semáforo, que vem lá pedir alguma coisa. Então, prezados irmãos, nós precisamos entender isso. Como foi colocado nos comentários, o problema é nosso, não é deles. E se nós temos esse entendimento, estamos dentro de um núcleo que procura trabalhar, né? Procura oferecer e recebê-los, e dando lá um alentozinho, uma colher de alimento. E nós só temos que fazer aquilo que nós podemos, e não nos preocupar, porque é um mecanismo que ainda nós não entendemos esse, né? Então, o próprio plano espiritual, para nos ajudar, nos redimir também, oferece essa oportunidade de oferecer para eles essa condição. Que a gente ouve lá, no sábado ouvimos lá, olha, um rapaz lá, olha essa entidade aqui, diz ele, né? Até eu acho que uma situação que podia evitar, mas nunca deixou de atender as nossas necessidades, dizendo ele. Porque não tem governo, não é o governo que dirige, é o amor, é o evangelho. Ele falou lá, o rapazinho lá. Então nós precisamos ouvir isso aí para a gente melhorar cada vez mais. Então, nas regiões abismais e trevosas, Ismael, com a falange de espíritos missionários, né, trouxeram essas falanges de espíritos endividados. Então, nem todos aqui, sendo atendidos, ainda conseguem resistir àquele mal que trazem dentro de si. Kardec diz aqui, né? Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Então, eu notei aqui que a Terra tem 7 esferas, né? Segundo Mário Frigeri, num livro que ele escreveu. Carrara sempre comenta isso, né? Então, abismo, treva, crosta, umbral, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes do planeta. Então, essa é a escala que já conseguimos, né, pela bênção do Espiritismo, ter uma noção.
Foi mais que eu anotei aqui, irmãos, me perdoem. Então, Ismael, que é o nosso orientador espiritual, depois de Espartacus. A história que todos nós conhecemos de um escravo, né? De um escravo que se revoltou contra Roma e formou um exército e era o objetivo dele destruir Roma. Mas conseguiu muitas proezas, mas chegou um momento em que ele foi preso e dominado pelo poder romano. Então, nessa revolta, cerca de 30 mil participantes desse movimento de Espartacus, 30 mil, foram crucificados ao longo da Via Ápia e incendiados, queimados vivos, todos. A gente fica pensando, mas 30 mil é muita gente, é muita mesmo. Então, a Via Ápia ficou iluminada por esses crucificados, por esses revoltosos. Então, compromisso, né? Que a própria Roma assumiu. Tem aqui a Segunda Guerra Mundial, agora, que foi a semana passada, né? Terminou em 45, podemos falar assim, né? 35 milhões foram mortos nesse conflito. De uma raça, 6 milhões. Como é que fica isso? E na Terra, não de outro lugar. Tem que haver o resgate aqui. Então, o que nós estamos fazendo, meu Deus, para que isso amenize e diminua? A caridade, o Evangelho, que o Espiritismo veio trazer para nós. Depois, hoje, ontem, dia 20, né, 52 anos que o homem pisou na Lua, que foi uma nova era para a humanidade, o Chico colocou para nós precisamos ter tudo isso para a gente valorizar esse patrimônio e a nossa mudança urgente, né? Daí temos também aqui uma passagem com o Chico Xavier, né? Então, um encontro daquele Chico, quando você desencarnar, Chico, para onde você vai, Chico? Aí ele quieto, né? Daí alguém falou, Chico, você vai para o céu. Realmente eu vou para o céu. Vou para o céu, para o Centro Espírita Umbralino, que é onde eu vou. Assim dizia o Chico. Então, prezados irmãos, nós temos essas 7 esferas, né, da Terra, que nós podemos considerar onde nós estaríamos, né? Tem o abismo, a treva, a crosta, o umbral. O umbral é o 5º estágio, 1, 2, 3, 4, quarto. Então, é o que nós estamos vivendo agora, iniciando uma nova fase, né, de regeneração. Nós estamos saindo do estágio de expiação e prova para o estágio de regeneração ainda. Então, estamos entre a crosta e o umbral. Então, vejamos quanto que nós temos que trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, quanta bênção que Jesus está nos oferecendo para essa oportunidade, irmãos. Esse convívio, né? Essa colocação toda dos irmãos. E temos em mãos o Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita, né? Que veio nos esclarecer, trazer a nossa libertação, um trabalho extraordinário que nós precisamos sempre tendo a oportunidade de comentar sobre essa situação, né?
Então, hoje, no item flagelos destruidores, na pergunta 740, Kardec pergunta se os flagelos não seriam, igualmente para o homem, provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Flagelos, que ainda estão sujeitos a enfrentá-lo, né? Por muito tempo. E os espíritos respondem que os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência. A bênção de Deus, né? Então, os nossos desatinos e Deus nos colocando a oportunidade para a gente se regenerar, se elevar. São provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência, sua resignação à vontade de Deus. Sempre essa colocação. E o orienta-o para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Então, nós temos páginas belíssimas, né? Então, uma de André Luiz, em que ele diz assim: uso e abuso. Está no livro Estude e Viva. É psicografia de Chico e do Valdo. Né? Uso e abuso. O uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. As colocações de André Luiz, né? Nós podemos, muitas vezes, ceder até aventuras, né? Com companheiros, com amigos e tantas outras situações, né? Podemos. Mas se tivermos, né, a noção da abstenção, não caímos nessas faixas. Né? O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem o uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Então, orgulho e o egoísmo, né? Duas imperfeições. E o egoísmo é o abuso do direito. Então, nós, diante do nosso próximo, egoístas, abusamos do direito de cada um. Há quanto tempo, provavelmente, possamos estar praticando isso? Né? Abuso
egoísmo, abuso do direito. E completa André Luiz: todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói, o abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Oferecendo nossa amizade, oferecendo a nossa gratidão a cada um. Querido Jesus, nesse momento queremos aproveitar a sua presença dentro do nosso coração e entregar nas mãos do nosso anjo Ismael as energias para serem encaminhadas aos dirigentes da nossa nação, para que haja paz entre o povo brasileiro. Também queremos rogar, Jesus, pelos nossos irmãos, vizinhos da América Latina, que com certeza estão sendo amparados e assistidos pela espiritualidade maior. Que a nossa pequenina energia, somadas às demais, possam ser levadas a esses irmãos queridos. Também, Jesus, queremos lembrar da nossa atmosfera psíquica, onde estão habitando os nossos irmãos desencarnados, que estão atordoados e aflitos. A eles rogamos o consolo, o amparo e assistência necessária. Enfim, Jesus, não precisamos nos alongar nas rogativas, porque o Senhor conhece a necessidade individual e coletiva de cada um de nós. Então, com muita alegria, pela reunião da noite, encerramos mais uma atividade da nossa Casa Espírita. Muita paz a todos. Vamos agora, então, irmãos, à leitura das mensagens. Luciano, você recebeu alguma mensagem?
Não ia. Ok, então, Liane, por favor, leia a mensagem que você recebeu. Queridos irmãos, muita paz a todos. Existia um mundo antes de Jesus. Existiu um mundo durante a existência de Jesus na Terra. Existiu um mundo após seu desencarne. Ser cristão é mais do que aceitar Jesus no coração. É principalmente viver como Jesus. O que quero dizer com isso é buscar compreender o outro, amar o outro sem julgamentos, ser pacífico, outro como ele é verdadeiramente, e não como você gostaria que ele fosse. Está em seu momento de evolução, e cada qual tem a centelha divina dentro de si. Pareça distante do que gostaríamos, cada qual está onde deveria estar, nem para frente, nem para trás, somente onde realmente deve estar. Jesus vos abençoe, um irmão em Cristo. Meus irmãos, muito obrigada pela companhia. Jesus nos abençoe. Uma excelente semana a todos e até a próxima. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Bia. Obrigado. Boa noite.